O que você teve do passado que você já tinha uma noção que poderia ser autismo e você não foi diagnosticado naquela época? Cara, eu não tinha noção nenhuma, né? Depois que você olha pro passado e começa a perceber. Então, por exemplo, eu passei por um bullying muito forte em todos os lugares que eu estudei. Então, isso é um sinal de que você tem falta de traquejo social em vários contextos, né? Porque, veja, num lugar você tem um bullying, pode ser alguém que pegou no teu pé, agora você vai para várias escolas e todas você vive o mesmo processo, é porque te faltam habilidades sociais. Isso fica E o seu bullying era sobre o quê? Cara, não é porque você tem o nariz, né? Não era isso? Não é. Pra ser bem sincero, eu nem sei direito, assim. Eu sei que tinha uma coisa que tem a ver com os trejeitos, que era chamado de viado, viadinho. Sim. E tal. Porque eu, apesar de não ser, sempre tive um trejeito que não era, que talvez lembrasse de alguma forma. Esse era um, mas tinha outros que eu olhando pro passado, eu não sei te dizer por quê. Mas era muito consistente em vários lugares. Era chamado de folgado. Talvez a maneira de falar pareça um pouco arrogante. Uma das características do autismo leve é o que se chama de fala pedante, que é arrogante, né? Às vezes a maneira de falar, como ela não está tão assim, socialmente apropriada, ela soa arrogante. Então, talvez por aí. Me explica isso é interessante. Tipo assim, o autista talvez ele é um cara que não tem um traquejo de fala, de comunicação social que você está me dizendo, então ele vai ser mais curto e grosso. É isso? Isso, exatamente. Ele não quer falar muito, então... Não tem muita firula, entendeu? Por exemplo, a minha mulher... Isso Os argentinos todos são autistas. Já estão mais próximos, né? Então, cara, minha mulher, por exemplo, ela sempre fala... Eu falo alguma coisa com ela super carinhosa, ela fala assim, não fala assim desse jeito ignorante. Eu falo, mas acabei de falar... Porque é difícil até perceber, mas ela fala muito curta, assim, muito direta. Quando eu escrevo no WhatsApp, eu escrevia, aí eu voltava para dizer bom dia. Porque o bom dia, boa tarde, não faz sentido. Se perguntar para qualquer pessoa com autismo, ela pode aprender a falar. Mas não tem sentido você falar, entendeu? É um desgaste, é uma coisa a mais que você está fazendo. Então, a ideia é ser mais central. Só que isso, para as pessoas, soa como uma coisa arrogante. Viu? Não critique o seu pai que manda só um ok. Isso daí pode ser, né, um transtorno. Agora, me explica exatamente isso. Você, quando era moleque, então, você sofria muito bullying. Bullying, provavelmente, você não se... E isso é normal, cara. Óbvio, eu vou lembrar da minha escola, a quantidade de gente que fazia bullying no moleque que ficava lá no canto. Sim. Sempre o moleque que ficava... Não um moleque estudioso. Porque tem vários tipos de bullying. Tem o bullying com o menino físico, que é o gordinho, o nariz, o baixinho. Isso é um bullying. Sim. Tem o bullying do estudioso, que é o nerd. E tem o bullying do cara... Que é o cara que escrevendo letra de música, ele é introspectivo, ele fica na dele, ele não interage. Às vezes ele fica ali desenhando. E aí a galera, coloca ele como se fosse meio folgado. Entende o que você quis dizer? O moleque não vai bem. Você era bom na escola? Era bom. Você era bom? Era bom. E essa coisa de ir bem na escola, porque isso confunde, porque a pessoa pensa assim, nossa, ele não tem nenhum problema. Essa é uma confusão comum. Ele tá tirando 10. Sim. Explica um pouco isso. Então, uma boa parte das pessoas com autismo, ele tem uma inteligência preservada ou até superior, né? Aquilo que até um tempo atrás a gente chamava de Asperger. Mudou o nome, mas a gente dava esse nome. Isso que eu quero saber, porque mudou o nome. Isso. Porque antes era 4 tipos, né? Tinha Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global sem outra especificação. Então, tudo virou autismo. Tudo virou transtorno do espectro autista, virou uma coisa só. Então, esse Asperger de antigamente, em geral, esse indivíduo aqui, ele tem um ok aqui na escola, ou até um pouco superior. Ele é bom na linguagem, mas ele é ruim na comunicação. Porque você, como humorista, você sabe, quando você está falando alguma coisa, quando você está fazendo uma piada, não é só o que você fala, é a maneira, o tom, a prosódia, o ritmo, a maneira que você move o seu corpo, tudo é comunicação. Claro. Então, o cara, ele pode ser bom na linguagem, mas na comunicação ele é ruim. Tanto em se comunicar, se expressar, quanto compreender. Então, isso gera uma dificuldade, porque na escola ele vai super bem, ao mesmo tempo esse cara não consegue interagir com ninguém, que, em tese, parece que é uma coisa mais simples do que a fórmula de Bhaskara, né? Que louco. Mas é mais complicada. Entendi, ele não consegue falar com velocidade, seria isso? Ele pode ser um problema na velocidade, na entonação, pode ser um problema de reconhecer pistas sociais, e isso deixa ele muito exposto a certas situações, né, situações de bullying. Ele não reconhecer duplo sentido, esse é um negócio muito louco. Ironia. Porque o adolescente, cara, ele é cruel, velho.
Porra, ele é muito sei, cruel. é o pior Aí o povo. moleque chega e fala assim, olha, vem cá, fala pra mim, como é que é peixe em inglês? Fish. Como é que é bola? Ball. Como é que é gato? Então fala rapidinho pra eu ver se você sabe mesmo. Aí o cara fala, todo mundo tira sarro. E ele não percebe muitas ele não vezes. percebe. Não percebe, porque é uma... E eles chamam de burro. Chamam, ou de burro, ou zoam de outra forma, né? Ou seja, todo tipo de bullying acontece quando o indivíduo ele não é socialmente tão competente. Porque o bullying não é o cara xingar o outro. Xingar o outro é adolescência, normal. Sim. Um adolescente xinga o outro xinga, tá tudo certo. O problema é o cara ficar indefeso, porque várias pessoas atacam ele e ele não consegue se defender, ele não consegue jogar na mesma Então eu vou fazer a pergunta que é a pergunta mais importante. Como o bullying afeta um caso de autismo? Cara, o bullying é uma das coisas mais terríveis que existem, no sentido de que ele tem uma alta probabilidade de, primeiro, tornar o indivíduo mais medroso para situações sociais e, portanto, ele se afasta ainda mais, ele que já não é competente socialmente, mas principalmente pelo desenvolvimento de depressão e ansiedade. Isso é um negócio brutal. Então, por exemplo, os índices de ideação suicida, até de suicídio em pessoas com autismo, é até 9 vezes maior do que na população com desenvolvimento típico. Porque ele perde a capacidade de lidar com a situação. E aí ele se afasta mais. E aí ele fica, ele tem mais... menos treino de lidar Entendi. com a situação. E o autismo leve, o nível 1, ele percebe. Porque o nível 2 e o nível 3 não tem tanto bullying. Porque são pessoas com uma deficiência mais clara, tem uma deficiência intelectual. Então, cara, tem até um moralismo. Sim. Não vou zoar o cara, porque Sim, o cara, exatamente. claramente ali, o cara não tá, sei lá, entendendo o que eu tô fazendo, né? Exatamente. Porque o autismo 3 é aquele autismo do... Você vê que a criança a Tem pessoa... uma deficiência bem clara. Assim. O indivíduo eventualmente não Quer fala. dizer, é muito complicado o 1. Porque o 1 é aquela coisa do tipo, cara, ele é inteligente, ele é normal, normal, né? Mas ele lida com o dia a dia, mas, cara, tem algo dentro dele que tá machucando muito ele não tem noção. E fisicamente você não consegue identificar, Entendi. porque não tem nenhum sinal. Então ele parece um cara folgado, um cara muitas vezes mal educado, as pessoas lidam assim, então não tem aquela mesma pressão de quando é o nível 2 ou nível 3. Quando é síndrome de Down, todo mundo já vê claramente que tem uma deficiência. Aí a pessoa protege mais o cara de síndrome de Down do que um autista nível 1. Isso. Por isso que a literatura científica fala que é a vítima ideal do bullying. Porque todas essas coisas, elas tornam o indivíduo extremamente vulnerável. É o público que mais tem bullying. Entendi.